7 de julho. A igreja celebra São Wilibaldo. Bispo entrou para a glória em 781. Wilibaldo, primeiro bispo de Eichstätt, na Alemanha, de nacionalidade inglesa. Nasceu aproximadamente em 704. Filho do santo rei Ricardo e de Bona, irmã de São Bonifácio, o grande apóstolo da Alemanha, Wilibaldo tinha como irmãos São Wunibaldo, abade de Heidenheim, e Santa Walburga, abadesa. Na idade de 3 anos caiu gravemente doente, e os médicos não deram esperança de salvação. Nessa aflição, os pais levaram o filho ao cruzeiro plantado numa praça pública e, colocando-o aos pés do símbolo da redenção, pediram, em oração ardente de fé, que Deus conservasse a vida do pequeno, consagrando-o ao serviço de Deus, caso recuperasse a saúde. Deus ouviu as preces e o pequeno Wilibaldo restabeleceu-se. Com apenas 6 anos, foi confiado ao cuidado dos monges do convento de Waldheim, onde permaneceu por 14 anos e se instruiu na religião, nas artes e ciências. Terminado o curso dos estudos, Wilibaldo manifestou o desejo de visitar os santos lugares da Palestina. Em companhia do pai, do irmão Wunibaldo e de alguns jovens fidalgos, fez a piedosa peregrinação. Chegados a Lucca, seu pai faleceu, o que fez mudar o plano da viagem. Apesar disso, continuaram a romaria, dirigindo-se a Roma, onde visitaram os grandes santuários da metrópole cristã. Meses depois, Wilibaldo, acompanhado de outros 7 jovens, pôs-se novamente a caminho da Palestina, onde com muita devoção visitou os lugares consagrados pela vida, paixão e morte do Divino Salvador. Deus quis, de maneira extraordinária, provar a fé de seu servo. Wilibaldo, encontrando-se em Gaza, certa vez, assistindo à Santa Missa na igreja de São Matias, foi acometido por uma doença que o privou da visão. Completamente cego, passou 2 meses na Terra Santa até que, durante uma oração na igreja de Santa Cruz, inesperada e repentinamente, recuperou a vista. De volta à Europa, entrou para o convento dos beneditinos em Monte Cassino, onde ficou por 10 anos. Após esse período, foi enviado pelo abade a Roma para tratar de negócios importantes da ordem. Em uma audiência com o Papa Gregório III, este lhe chamou a atenção para a grande obra de São Bonifácio, seu parente, comunicando-lhe o desejo do grande apóstolo da Alemanha de tê-lo perto de si como coadjutor. Wilibaldo aceitou prontamente o convite e partiu para a Alemanha. Na viagem pela Baviera, visitou os fidalgos Útilo e Suitigário, ambos grandes defensores e protetores da igreja. Acompanhado desses 2 nobres, dirigiu-se à residência de São Bonifácio, em Fulda. Recebido calorosamente, recebeu a ordem de assumir a direção da nova diocese de Eichstätt. Durante 36 anos, pastoreou aquela parte do rebanho do Senhor, sendo visível a bênção de Deus sobre seus trabalhos verdadeiramente apostólicos. Wilibaldo morreu em 781, aos 87 anos. Seu túmulo tornou-se glorioso, e Leão VII, em 938, o elevou à categoria de santo. O único descanso que tomava era uma visita anual ao irmão Wunibaldo, superior do convento fundado por ele em Heidenheim, e à irmã Walburga, que dirigia um convento de freiras beneditinas no mesmo local. Reflexões. Romarias e peregrinações sempre fizeram parte do culto exterior na Igreja Católica, e não há dúvida sobre a grande utilidade de semelhantes empreendimentos, desde que sejam feitos com reta e piedosa intenção. Não são os santos lugares ou santuários em si que produzem grande bem à alma, mas a boa disposição, a fé, o espírito de penitência e o fervor do próprio peregrino, elementos necessários para assegurar o bom êxito e o grande resultado espiritual da romaria. Ter vivido em Jerusalém nada significa. Ter se santificado lá é louvável. Se quiser empreender uma romaria, cuide de fazê-la com boa intenção e com o intuito de livrar-se de maus hábitos e fazer progressos na virtude. Não deve dar importância à crítica e censura de homens sem fé. Uma romaria feita com as devidas condições é útil e agradável a Deus. Hoje também celebramos bem-aventurado Papa Bento XI, que entrou para a glória no ano 1304. Nicolau Boccassini nasceu numa família muito pobre e cristã, em Treviso, no norte da Itália, em 1240. Sua mãe era uma humilde lavadeira num convento dominicano,
por isso, muito cedo, a vocação para a vida religiosa se acendeu no seu peito, e ele soube muito bem reconhecer o chamado para a fé. Aos 17 anos, Nicolau ingressou na ordem dominicana e vestiu o hábito. Assim, pôde completar os estudos em Milão, onde se ordenou padre antes de voltar à sua terra natal. Com a mesma rapidez, sua carreira foi trilhando o caminho que o levaria à história, como pacificador de poderosos reinos em guerra e a Cátedra de Pedro. Em 1286, já era superior provincial da região lombarda, e 10 anos depois sucedia Estevão de Besançon no cargo de geral da Ordem de São Domingos. Foi nessa posição que realizou uma das tarefas mais difíceis de sua vida. Conseguiu uma trégua que parecia impossível entre os reis da Inglaterra, Eduardo Meermuth, e da França, Felipe o Belo. Com essa missão de paz totalmente coroada de êxito, Nicolau foi consagrado cardeal pelo Papa Bonifácio VIII. Ao dar tal honraria a um dominicano, homenageou toda aquela ordem, por sua fidelidade ao Papa em todos os momentos difíceis por que ele passara. Era um período de inúmeros conflitos espalhados pelo mundo todo. Assim, Bonifácio resolveu manter ao seu lado o cardeal Nicolau, já considerado um dos melhores especialistas em negociações diplomáticas com reis e imperadores. Nicolau estava ao lado do Papa Bonifácio VIII quando ocorreu o célebre episódio da bofetada. Enviado pelo rei da França, Guilherme de Nogaret desferiu um humilhante tapa no rosto do Papa, como um recado de Filipe o Belo. Logo em seguida, o Papa Bonifácio VIII veio a falecer. Por seu talento conciliador, Nicolau foi eleito seu sucessor em 22 de outubro de 1303, com o nome de Bento XI. E, de fato, em pouco tempo, as desavenças entre Roma e França dissiparam-se. Ele absolveu Felipe o Belo das censuras que pesavam sobre o monarca, entretanto, foi duro com o mensageiro que desferiu o tapa contra o rosto do Papa morto. Guilherme Nogaret foi excomungado definitivamente da Igreja. Todavia, o Papa Bento XI teve um pontificado muito curto. Durou apenas até o dia 7 de julho de 1304, quando morreu de repente. Ele preferiu residir em Perugia em vez de permanecer em Roma, para evitar a convivência com os perigosos inimigos da Igreja. Mas dizem que mesmo assim foi atingido mortalmente por eles. Contam os escritos que, ao comer um figo, o Papa Bento XI começou a sentir-se mal e desconfiou que tinha sido envenenado. Por isso pediu para abrirem as portas de sua residência e chamou todos os fiéis para uma última audiência e bênção. Como supôs, morreu algumas horas depois. Conciliador quando necessário, o Papa Bento XI não descuidou dos preceitos da fé. Foi ele que instituiu o decreto que obriga todo cristão a confessar-se pelo menos uma vez por ano. Também celebramos a bem-aventurada Maria Romero, que entrou para a glória em 1977. Maria Romero Menezes nasceu em 13 de janeiro de 1902 em Granada, Nicarágua, em uma família católica com raízes espanholas. Desde jovem destacou-se em música, desenho e pintura. Aos 12 anos ingressou na Escola das Filhas de Maria Auxiliadora, mas devido a uma doença grave voltou para casa, onde fez o voto particular de castidade. Em 1923 consagrou-se a Deus e Nossa Senhora, emitindo votos religiosos. Em 1931 foi transferida para a Costa Rica, onde lecionou música, desenho e datilografia, além de catequese para jovens da periferia. Em 1961, iniciou cursos de qualificação para jovens e adultos carentes, culminando na fundação das Obras Sociais de Maria Auxiliadora. Com o apoio de médicos e enfermeiros, fundou um hospital em 1966 para atendimento gratuito à comunidade, especialmente aos pobres. Em 1973, conseguiu um terreno e construiu casas para desabrigados, formando a cidade de Santa Maria em sua homenagem. Maria Romero era conhecida pelo seu dom de aconselhar e pela caridade. Faleceu em 7 de julho de 1977, causando grande comoção na Costa Rica, que a declarou cidadã honorária. O Papa João Paulo II beatificou irmã Maria Romero Menezes em 2000. Ela é venerada no dia de seu trânsito e suas relíquias estão sepultadas na igreja de São José da Costa Rica. Santos do martirológio romano celebrados hoje. Em Roma, o martírio dos santos Nicostrato, Cláudio, Victorino e Sinforiano, discípulos de São Sebastião,
e batizados pelo sacerdote São Policarpo. Em Clermont, a memória do bispo Santo Ilídio, 385. Na Inglaterra, Santo Reda, bispo de Wessex. São Wilibaldo, rogai por nós. Bem-aventurado Papa Bento XI, rogai por nós. Bem-aventurada Maria Romero, rogai por nós.